Então, a gente vai falar sobre a AIDS, que é uma doença que vem assolando o mundo aí há algumas décadas, né? E vamos tentar desmistificar isso. Então, para ficar bem tranquilo, a gente vai fazer uma pequena introdução. Depois dessa introdução, eu vou explicar como é que esse vírus funciona, né? Como é que a doença se transmite e depois como a gente faz para prevenir a transmissão. Tá joia? De forma bem objetiva aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a AIDS ela é uma epidemia global ou uma pandemia, né? Ela tem afetado o mundo inteiro, sendo que nos países mais pobres ela tem uma repercussão mais importante, inclusive tem uma mudança de perfil de quem atinge ou não. Por exemplo, em Guiné-Bissau, quando nós levamos em 2017 os primeiros testes de HIV lá para a região que a gente foi do país, que nunca tinham feito naquele lugar do país, de 10 testes que a gente fez, 11 vieram positivos, né? Então, assim, é a loucura o que tem ali dessa doença. O Brasil tem estado à frente ali no mundo, no combate ao HIV, através das suas políticas públicas de divulgação, de distribuição gratuita das medicações, e nós temos conseguido um bom enfrentamento aqui, mas isso não significa que os nossos números são bons, nem que estejam diminuindo, né? Mas, infelizmente. Uma outra coisa que a gente tem que entender, tem se falado muito sobre economia, né, e o impacto de uma pandemia sobre a economia é grave mesmo. A gente sabe que para cada 1% da população que morre, nós temos uma queda de 2% no PIB do país. Né? O efeito é devastador. E quando a gente pensa no HIV, que é uma doença, que é o foco dessa doença, são pacientes entre 15 e 59 anos, né, a maior incidência nessa faixa etária, nós temos a morte precoce de indivíduos que estariam justamente na fase ativa economicamente e na fase em que formam e consolidam o núcleo essencial de toda a sociedade, que é o núcleo familiar. Então, há uma destruição familiar, há um colabamento, um colapso econômico daquele núcleo familiar, e há também um colapso aí do sistema de saúde. Digo isso porque nós temos que parar para pensar nos impactos. Por exemplo, nos países da África, onde nós temos uma alta prevalência na população, 95% dos contaminados estão nos países mais pobres do mundo, né? Nós temos uma queda da expectativa de vida de até 30 anos. É muita coisa, né? E justamente nessa fase economicamente ativa, imagine alguém que não consegue trabalhar ou que morre precocemente, deixando órfãos, e não há transmissão de conhecimento, nem legado material, nem nada disso. Então, a estrutura é um cenário de guerra. Imagine um cenário de Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é bem parecida, uma devastação bem parecida com isso. Tanto que hoje é a ameaça de saúde mais séria do nosso início de século XXI, né? A pandemia aqui do Covid não é nada perto do que a AIDS tem provocado aqui no mundo nesses últimos tempos. E justamente por causa das doenças que estão desencadeadas, né, pelo HIV, nós temos então um colapso do sistema de saúde. Você veja que está todo mundo falando, né, pandemia, coronavírus, economia, colapso do sistema de saúde. Nós já estávamos vivendo isso num sistema aqui no Brasil, como eu disse para vocês, um pouco diferente, mas falando do ponto de vista global, né, um colapso do sistema de saúde porque não dá conta de atender todo mundo ali. Né? E como eu disse para vocês, isso diminui absurdamente a expectativa de vida, né? Como nesses países que eu disse, na África, diminuindo em até 30 anos a média da expectativa de vida. Né? Como falei também, desestrutura a família, desestrutura a sociedade,
acaba com a capacidade laboral e, portanto, ele extingue a renda. E ao extinguir a renda, então, cria-se um ciclo de pobreza. O ciclo de pobreza piora, então, o ambiente social pior desestrutura o sistema de saúde e vira um ciclo vicioso em si mesmo de perpetuação dessa doença, né? Nós temos que lembrar que a principal causa mundial de morte entre homens e mulheres entre 15 e 59 anos. Então, você junta aí, pode pegar câncer, pode pegar infarto, pode pegar AVC, pode pegar coronavírus, junta tudo isso e a gente tem aí o HIV sendo o campeão de mortalidade. Olha só, em 2018 nós tivemos 1.700.000 novos infectados no mundo. Se nós olharmos do ponto de vista mundial, nós estamos diminuindo. Em 2006, foram 4,5 milhões de novos contaminados, né? Mas, mesmo assim, ainda é um número absurdo, absurdo, de uma doença conhecida, totalmente prevenível e evitável, né? Então, e a gente vê que nessa faixa etária, que é a faixa entre 15 e 59 anos, para cada 6 mortes, uma morte no mundo é por HIV. Então, é uma doença séria, sim, tudo bem? A AIDS, né, ela é o acrônimo aí ou em português, SIDA, de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Por que isso? Porque existe uma imunodeficiência que pode ser provocada, por exemplo, com medicamentos. Se a gente pegar um paciente que fez um transplante de órgão, a gente vai fazer uma imunossupressão dele para que o próprio organismo não rejeite o órgão que foi transplantado, né? Mas não chega a este ponto aqui. Neste caso, há uma infecção causada por um vírus chamado vírus da imunodeficiência humana, por isso que a gente tem, de novo, o acrônimo aqui, né, de HIV, porque em português ia ficar meio estranho, VI, né? Fica ruim de traduzir isso aqui, e porque a ciência de alto nível ainda, infelizmente, né, não tem sido produzida aqui, então o nome é deles. E imunodeficiência humana, por quê? Porque existem vírus que causam imunodeficiência em outros animais. O caso clássico é dos gatos. Os gatos têm o HTLV, né, que causa aí um HIV deles, aí uma SIDA deles. E aqui vem uma curiosidade. Nós temos 2 vírus HIV circulantes, tudo bem? 2 sorotipos de HIV circulantes. É um vírus que sofre mutação? Sim, é um vírus que sofre mutação. Mas tem duas cepas principais aqui. Por que isso é importante? Porque isto significa que, se eu já fui contaminado uma vez, eu tenho HIV, eu posso viver a minha vida e transar com outra pessoa que não tem HIV, eu não preciso mais ter medo de ser contaminado? Não, porque você pode ser recontaminado agora com um outro vírus, né? Se tivesse o HIV-1, ser contaminado com o vírus HIV-2. E aí você tem uma super infecção, ou seja, uma infecção em cima de outra infecção, o que piora o prognóstico e piora a manifestação clínica do paciente. Eu digo isso porque, assim, existem pessoas andando na rua com as quais você convive aí diariamente e nem sabe, mas elas tomam coquetel, elas se tratam mais por causa do preconceito e de tudo, porque afinal, se você tem HIV, é porque você, né, é um vagabundo, uma pessoa inominável, então você pegou de uma forma, não, muitas vezes não, né? A gente tem pessoas que pegaram, muitas vezes do cônjuge, né? Ou então no trabalho. Não esqueçam que nós somos profissionais da área da saúde e nós estamos sujeitos, como ao coronavírus, a outras infecções, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados para isso, né? Então, o que acontece quando este vírus infecta as células do corpo? Ela, na verdade, vai focar principalmente nessa célula, que é o linfócito T CD4, que é um tipo de linfócito que é uma célula da defesa.
das células brancas, né, os glóbulos brancos, que são responsáveis pelo sistema imunológico, responsáveis pela defesa do organismo contra infecções, né? E uma vez destruindo estas células, o sistema imunológico ele fica deficiente, ele não funciona adequadamente. Ah, ele não funciona nada? Não. É como se fosse no exército. Nós temos lá o pelotão de atiradores, o pessoal do tanque de guerra, né, e assim por diante, os aviadores. É uma parte ali da tropa que é destruída. Então, funciona? O exército continua combatendo? Continua. Com eficiência? Não. Contra todos os tipos de situações? Também não. Então, este paciente acaba tendo uma resposta pior a qualquer infecção, né? Uma coisa que é importante saber é que o período de incubação entre ser infectado e aparecerem os primeiros sintomas é de 5 a 30 dias. E quais são os primeiros sintomas? Um resfriado. Então, tem uma síndrome gripal, um resfriado, uma febre, um mal-estar, toma um Tilenol, toma uma dipirona e tua vida segue, tá tudo bem, não aconteceu nada, vida segue, né? O problema é que nós temos um período de latência que é entre a contaminação e a manifestação agora da deficiência da imunidade. E isso pode ser de 5 a 10 anos. Quer dizer, uma pessoa que seja contaminada pelo HIV hoje vai manifestar uma deficiência da sua imunidade entre 5 e 10 anos. Até lá, a vida normal. Você não sabe que a pessoa está. Esse é o problema. Então, se você olha para alguém esperando ver um sinal na testa de que ela tem HIV, esquece. Não tem. Não existe esse sinal. Até que um dia começam a aparecer infecções de repetição e manifestações clínicas importantes. Mas até lá, vida normal, né? Ninguém sabe quem é quem. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico só é feito através, existem alguns métodos, mas a sorologia vai ser positiva após 30 dias só. Então, se você acha que teve um acidente, vamos falar da nossa realidade, dentro da clínica, dentro do hospital, houve um acidente com um paciente que é ou suspeito ou sabidamente contaminado, né? Um paciente que é suspeito, eu acho que esse paciente tem HIV. O que você faz? Colhe um teste rápido teu? Não, não adianta. Não vai aparecer. Você pode esperar 30 dias para ver se positivou ou não, né? O que tem que fazer é conversar com a Maristela, a nossa enfermeira responsável aí, vai ser direcionado o paciente para a realização de exame, coleta de exame, o paciente, não você. Faz o exame no paciente. Se o paciente for positivo, aí existe um risco de contaminação, né? E aí, neste período, então, a pessoa que se contaminou acidentalmente começou já a tomar as medicações para evitar, o kit para evitar aí a contaminação pelo HIV, né? Hoje em dia, inclusive, tem o PrEP à disposição aí, que é distribuído gratuitamente aí nos postos de saúde, né? Para os pacientes, para quem quiser, tá bom? É de uso livre, não precisa perguntar, nem dar nome, nem nada, é só lá e pegar. Mas, uma vez que haja contaminação, você já começa a tomar o kit, tratar como se fosse, até que saia o resultado do exame do paciente. Saiu o resultado do exame do paciente, é negativo, pode parar de tomar. Senão, você continua a profilaxia por 30 dias, né? E isso diminui absurdamente, não anula, mas diminui absurdamente a chance de uma infecção. Tudo bem? Como é que a transmissão ocorre? Bom, a transmissão ela ocorre a partir do momento da infecção. Tudo bem? Então, vamos supor que o João, auxiliar de técnico odontológico lá, se contaminou durante um procedimento e ele não levou a sério as recomendações, ele não falou com a enfermeira, com a Maristela,
para tomar as providências, não foi fazer o exame do paciente, não começou a tomar o kit lá de profilaxia, os antirretrovirais. Então, ele ignorou tudo isso porque, afinal de contas, nada acontece com ele, ele é um super-homem. Então, naquele momento, ele está contaminado. Daquele momento em diante, daquele minuto em diante, o contato com ele, com o sangue, como a gente vai ver os mecanismos de transmissão, já estão valendo para aumentar as chances de infecção. Então, a transmissão ela ocorre também em todas as fases da doença. Como não existe cura para o HIV, mas existe controle da doença, veja, eu tomo remédio para pressão todo dia, e infelizmente, né, eu sou hipertenso, não tem cura para pressão alta, mas eu controlo a pressão alta todo dia, tomando meu remedinho para pressão. Tudo bem? Então, você controla o HIV também, mas não cura. Então, a partir deste momento, até o momento da alta celestial do João, né, ele é uma pessoa que pode contaminar. A chance de contaminação no contato com o João é maior dependendo da carga viral. Então, quanto maior a carga viral, maior a chance de infecção. Quanto maior... O que é carga viral? A quantidade de vírus que estão circulando ali no sangue do João. Tudo bem? Então, agora, quando que isso acontece? Acontece para os pacientes recém-infectados, porque aí a carga viral é alta, ele não tem diagnóstico, ele não está tomando medicação nenhuma, aí ele está no período de latência, né? A carga viral dele é alta. E nos pacientes que já estão em imunodepressão, em que o sistema imune, porque assim, mesmo sendo contaminado pelo HIV, o organismo reconhece o HIV como um vírus estranho e ele começa a combater o organismo invasor. Então, a própria imunidade vai arrebentando com o HIV. Só que o HIV, em algum momento, vai prevalecer sobre o sistema imune. E aí ele vai ficar imunodeprimido. E aí a carga viral aumenta de novo. Tudo bem? Então, nessas duas situações, a chance de contaminação é maior, mas isso não significa que ela é inexistente durante qualquer fase da doença. Tudo bem? A transmissão ela pode acontecer no contato com o sangue do paciente. Tudo bem? E não é contato assim, espirrou uma gota de sangue na minha mão, vou morrer. Não. Né? Tem que espirrar, tem que cair sangue em contato com uma ferida aberta, ali na mão, se for o caso, né? Ou em áreas em que há alta absorção, como mucosas, por exemplo, né? Mucosa ocular, mucosa oral, né? E mucosas genitais. Né? O leite materno é um mecanismo de transmissão. Então, mães que são HIV positivo não podem amamentar, né? Para não haver a transmissão ali da infecção, né, do vírus. Pode ser ocupacional. Veja que nós trabalhamos com saúde. E se nós trabalhamos com saúde, nós trabalhamos com secreções dos pacientes. Saliva, por exemplo. Vai dizer que nunca espirrou saliva no teu rosto. Olha, eu vou dizer para vocês que eu não sei como eu estou vivo, porque já espirrou secreções e fluidos corporais inomináveis de pacientes em partes do meu corpo que vocês não acreditam, né? Então, assim, esse negócio de face shield, por exemplo, é um negócio super interessante. Espirrou líquor no meu olho, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente vai aprendendo, né? Primeiro é meio tigre, comigo nunca acontece, e etc e tal, mas graças a Deus, né? Nunca aconteceu nada de ruim, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu já me furei com seringa, eu já me furei com agulha que eu tinha furado o paciente. Tudo bem? Eu estou contando de mim, né? Para dizer para vocês, pode acontecer. A gente tem que tomar cuidado, tem que tomar todas as atenções. E isso aqui vira um ciclo vicioso perigoso, porque o fato é que se nós criarmos hábitos saudáveis, nós vamos nos conduzir através desses hábitos sem precisar pensar. Mas a mesma coisa funciona para os vícios.
Se nós criarmos hábitos ruins, nós vamos criar vícios de trabalho que vão, com certeza, nos prejudicar, porque nós não vamos pensar em tomar cuidado. Por exemplo, reencapar agulhas, né? Na hora de tirar um bisturi ali da lâmina. Um negócio que me arrepia, e eu gostaria de conversar com vocês, é sobre descarpaque. Cada vez que eu vejo uma auxiliar chegando perto de um descarpaque, eu fico olhando. E a maior parte das vezes eu tenho que confessar que eu tenho arrepios, né? Porque quantos de vocês já viram? Faz conta que isso aqui é o meu descarpaque, essa aqui é o objeto que eu quero colocar, aí eu coloco, aí não cabe tudo. Quantas vezes eu já vi enfiando o dedo para ajeitar as coisas lá dentro? Meu senhor, e se lá dentro tiver uma ponta de agulha? Uma pontinha de agulha assim, ó. A agulha você joga para todas ficarem deitadas lá ou você descarta? E se cai uma ponta de agulha para cima assim, de um paciente contaminado? Aí você vai ajeitar com o dedo e tuque, contamina, se contamina. Olha, em hospitais grandes, que eu não vou citar o nome aqui por uma questão, né? Em hospitais grandes eu vejo isso acontecer e assim, de vez em quando vem para a gente relatório, acidente ocupacional, fulano, fulano lá, eles não dão nome, mas aconteceu no setor tal, 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 o, o auxiliar foi colocar coisa no descarpar que se furou. Olha, é impressionante. Vocês veem que tem essa linha pontilhada aqui na caixinha? Está escrito aqui em português e em espanhol, para não ter dúvida. Não encher acima desta linha. Mas não é o que a gente vê na prática. Esta margem de segurança é justamente para evitar a chance de acidente. Então, bateu nessa linha, é fechar a caixinha e mandar embora. Tudo bem? O máximo que você pode fazer, e tem que fazer mesmo, que a gente tem que fazer o uso racional das coisas, mas é dar uma chacoalhada na caixa sem pôr a mão lá dentro, para o que está sendo depositado ali se decantar, se ajeitar ali dentro, para essa caixinha render mais. A gente tem que pensar em poluição, a gente tem que pensar em custo, em economicidade, né? Em tudo isso, a gente tem que, né? Mas a caixinha é feita com uma margem de sobra para não ter acidente. Tudo bem? Olha só, deixei por último para falar da transmissão sexual, né? Porque o pessoal acha que só pega com sexo esse negócio, né? Mas com sexo também se pega. Como se pega hepatite, como se pega sífilis, como se pega gonorreia, como se pega um monte de outras coisas aí, tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com os fluidos, né? Então, esperma e secreção vaginal terão contaminantes, então sexo oral também deve ser protegido, tudo bem? E também precisamos lembrar que processos infecciosos e inflamatórios facilitam a transmissão sexual. Então, uma boa higiene e uma boa saúde genital são importantes para garantir a diminuição da chance da transmissão. Veja que a chance de contaminação sexual ela varia drasticamente por via e por sexo. Então, um homem tem uma chance de 1 em 100 de pegar HIV num sexo, no coito vaginal. E uma mulher tem uma chance de 1 para 25, né? Como é bom ser mulher. Né? Tem uma chance maior, porque a exposição diária à mucosa é muito maior. Né? O homem de mucosa tem a glande, e a mulher tem todo o canal vaginal. Se a gente for para sexo anal, nossa, isso aí explode de chance, porque nós temos uma mucosa mais friável, não lubrificada e altamente absorvente, já que o papel do intestino na sua porção completa, né? Mas a porção terminal, principalmente a absorção de água, é a absorção. Então, o sexo anal é muito pior. Tudo bem? Muito pior no sentido que eu digo, cada um faz o que quiser. Estou dizendo no sentido de transmissão, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de processo infeccioso inflamatório, o que eu quero dizer para vocês é de doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós temos, por exemplo, o sífilis, que é um problema que está crescendo, infelizmente,
de volta e absurdamente, né? Herpes genital, porque expõe ali uma área inflamada e friável, cancro mole, né? Gonorreia, as vaginoses bacterianas, então uma infecção vaginal, né, pode piorar, infecções fúngicas como candidíase, deixa inflamado, deixa com edema, deixa com hiperemia, as vaginites químicas, né, por irritantes químicos, né? As cervicites, e aqui nas cervicites eu quero chamar atenção para as lesões de colo, tudo bem? Então, as meninas que têm lesão por HPV, que tem cervicite, que tem ali uma área inflamada no colo, expõem uma chance, uma área de maior exposição ali, né, para infecção. Verrugas genitais e microfissuras, né? Então, uma hidratação inadequada ali, isso também vai facilitar, porque vai fazer ferida e vai machucar e vai expor sangue, né? O raciocínio é esse. Tudo bem? Então, falando de sexo aqui. Agora, como é que eu vou evitar isso lá? Porque a minha preocupação, bom, a gente já sabe, eu não quero chover no molhado aqui, mas a primeira coisa é procure, né, transar com pessoas saudáveis, com bons hábitos de higiene e com preservativos. É isso, né? Tem que se policiar nesse sentido. Não adianta pensar que porque o rosto é bonito, que vai estar livre de doenças. Então tem que tomar estes cuidados todos, tudo bem? Mas eu quero trazer a conversa aqui porque eu acho que é o nosso foco, né? Se quiser a gente fala de sexo outro dia. A ideia é falar aqui de prevenção de acidente ocupacional. Então, a asepsia, que é trabalhar num ambiente limpo, sem contaminações, é extremamente importante, não apenas para a não contaminação do profissional, mas também a não contaminação do paciente. Porque quem diz que o dentista, ou o técnico, ou o médico não tem HIV? Então, não só nós não podemos nos contaminar com o paciente, como nós não podemos contaminar o paciente. Então, não vamos falar de HIV para não assustar, mas hepatite. Tudo bem? Quem diz que você não tem hepatite, que não vai contaminar o paciente? Não pode. Ou então, fazer alguma contaminação cruzada, que é pior ainda, atender um paciente antes que tem uma determinada doença, por exemplo, coronavírus, e aí você não faz a higienização adequada de todas as superfícies ali antes de trazer um novo paciente. E aí você contamina não só a você, mas contamina a todos os pacientes que forem atendidos. É a chamada contaminação cruzada. Então, trabalhar num ambiente asséptico, higienizado, com higienização de superfície, é muito importante. E aí vocês têm recomendações aí, que é só seguir o que vocês já têm, porque eu conheço o Hospital da Face, eu sei como funciona, eu sei que tem esses protocolos. A outra coisa importante é a antisepsia. A antisepsia é uma tentativa de diminuir a contaminação. Então, a asepsia é trabalhar no ambiente não contaminado e estéril, e a antisepsia seria a degermação, a descontaminação desse ambiente. Então, uma profilaxia, quando você passa, por exemplo, clorexidine ali na região a ser operada, ou quando você lava as suas mãos, a principal fonte de contaminação de ambiente de saúde, quando você faz bochecho no paciente, né? E não aquele bochecho e cospe, não, é bochecho de 1 minuto, né? Para fazer, seguir protocolarmente o que nós já temos de conhecimento. É isso. O uso de EPI é extremamente importante e eu sei que aí no hospital tem, né? Que conheço o hospital. Agora, muitas vezes o que acontece é que nós, profissionais da saúde, somos negligentes, apesar de ter o conhecimento. Porque como a gente trabalha com isso habitualmente, a gente acaba achando que aquilo é normal e que com a gente nunca vai acontecer. Então, nós precisamos ter a consciência de que essa síndrome de super-homem não nos leva a um lugar seguro. Nós precisamos criar bons hábitos e não... Aliás, hábitos nós vamos criar. Nós podemos criar hábitos
virtuosos ou hábitos viciosos. Tudo bem? Ou a gente cria virtudes ou a gente cria vícios. Nós temos que cultivar hábitos bons, que são as virtudes. E aí, no caso aqui do nosso ambiente de trabalho, é usar luva de procedimento. Então, lava a mão antes de pôr a luva, né? Porque a mão com luva não significa que você não contamina a pessoa, né? Usar óculos de proteção quando for o caso. Quando for o caso, usar o face shield, né? Usar sempre uma touca descartável. Vai trabalhar ali perto do paciente, usar a máscara cirúrgica, né? Usar o avental cirúrgico. Mas se eu tivesse, por exemplo, que eu contei para vocês o episódio lá que caiu líquor no meu olho, né? Espirrou líquor no meu olho. Se eu estivesse usando o óculos de proteção, eu teria sujado meu óculos e não contaminado o meu olho com um líquor alheio. Tudo bem? Então, contando para vocês aqui, ó, sem medo, a gente vai aprendendo mesmo. Então, nós temos que cultivar bons hábitos, cultivar nossas virtudes no ambiente de trabalho. E a desinfecção de alta eficácia deve ser realizada. O que é isso? Toda vez que eu uso o meu material cirúrgico, eu devo desinfectá-lo usando produtos químicos e calor, porque o HIV não é inativado por irradiação ou raios gama. Eu posso até fazer a esterilização do meu material com irradiação após uma desinfecção química ou calor, conforme a indicação do produto, ou então eu não posso reutilizá-lo, né? Dependendo aí, por isso que um produto é descartável ou não. Mas isso também é protocolado aí, eu sei que é só seguir os protocolos na verdade. E, de novo, seguir protocolos nada mais é do que cultivar bons hábitos. Tudo bem? É isso. Agora, para finalizar aqui, já que a gente falou tanto sobre como pega, como que não pega HIV? Eu vou dizer para vocês como não pega HIV. Não pega HIV abraçando. Não pega HIV conversando. Não pega HIV convivendo com as pessoas. Então, nós não precisamos ter medo de tocar, nós não precisamos ter medo de abraçar, de conversar, de rir, de conviver. São pessoas absolutamente normais, que vivem as suas vidas normais e que, infelizmente, têm sobre si uma sombra sempre de uma sentença de uma doença que não é uma doença bonita, né? Mas que é carregada também de um preconceito. Aliás, todos nós somos preconceituosos, mas é carregada de um preconceito de que se tem essa doença é porque tem um desvio de conduta importante, né? Ou reprovável. Muitos têm, outros não. Tudo bem? E se tiver ou não tiver também, não faz diferença. Por isso que não faz diferença se o paciente tem HIV ou não. O que nós temos que fazer é tratar todos os pacientes, e eu ajo assim, eu trato todos como se todos fossem soropositivos. E aí, quem me conhece sabe que eu sou físico mesmo, né? Eu sou muito físico, muito tátil. Então, eu gosto de abraçar, eu gosto de cumprimentar, eu gosto de tocar as pessoas. E eu trato todas elas como se tivesse HIV. Na hora de trabalhar, eu vou trabalhar tomando todos os cuidados. É para pôr luva? É para pôr luva. É para pôr máscara? Põe máscara. É para usar óculos? Use óculos. Né? Cultive as virtudes dos seus hábitos no ambiente de trabalho. Isso vai te livrar de se contaminar. Tá bom?